estacionar, porque eu descobri agora que o portão ele abre pra fora. Então se alguém abrir o portão, Estamos no ar. destruir o carro. Aparecer aí alguém para dar uma boa noite para a turma. Apareceu pra ti, né? Apareceu. Então é isso. Então é isso. Estamos no ar. O pessoal está aparecendo aqui. Então, boa noite, pessoal. Começando mais um Troféu Debate hoje, segunda-feira, 8 de julho de 2019. Estamos direto aqui do It's Coworking para mais um Troféu Debate. Então, para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou profissional autônomo, no It's Coworking tem um serviço e espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 33750040. Rapaz, hoje o Troféu Debate mais do que especial, né? Estamos aqui nesta fria noite de segunda-feira. A Copa América acabou, né? Os campeonatos nacionais não estavam rolando. Então a gente fez uma série de programas especiais e hoje o programa mais do que especial. Temos recebendo hoje aqui o treinador Dorival Júnior. Dorival, já de antemão, obrigado aí pela presença, obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra, é um prazer enorme pra gente te ter aqui. Boa noite. Boa noite a todos, o prazer é todo meu. Uma satisfação, até porque falar de futebol é o que eu gosto e é mais uma noite com esse propósito. É isso aí, para bater um papo então com o Dorival, tá aqui o Felipe do Avaí Números. Boa noite, Felipe. Tua saudação inicial aí, por gentileza. Boa noite, Rafael, boa noite, Fernanda, boa noite, pessoal que tá em casa, boa noite especial e obrigado por ter aceitado nosso convite pro Dorival, né? O Dorival que eu conheci como Júnior no álbum de figurinhas do Brasileiro de 92, ele volante do Palmeiras. O Palmeiras tinha tinha Odair, acho que era Ivan e César os goleiros, Evaí, centroavante. Lembro do álbum de figurinhas, foi o primeiro ano da camisa listrada Parmalat, né? 92, então o Júnior era volante. Isso mesmo. Na época conhecido apenas como Júnior, né? Ainda não adotava. Aliás, por que treinador usa dois nomes, só pra eu saber? Não podia ser só Júnior? Isso daí foi a artimanha do Elton Luiz. Eu tá. acho que ele não sabia pronunciar Júnior, então ele chamava de Dorival. Na época conhecido apenas como Júnior, né? E foi volante do Avaí também, pra quem não sabe, né? O Júnior, né? Na época jogou em 85, 86, né? Vai contar um pouquinho verdade. depois pra nós também sobre como é que foi essa passagem pelo Avaí. Uma boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Então, aqui ao meu lado, a Fernanda Chu, responsável pela presença do Dorival hoje aqui, né? Fez o trabalho de produção aí brilhante. Fernanda, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Rafael, Felipe, boa noite, Dorival. Boa noite. Obrigada por ter aceito aí o nosso prazer. convite. E como você mesmo disse, é sempre bom falar de futebol e eu espero que hoje à noite a gente consiga tirar do Dorival essas histórias de jogador, de treinador, mas mais dos bastidores aí do que a questão técnica. Aproveitando que o brasileiro tá parado, né? Então vamos sofrer só na semana que vem com o Avaí. O Avaí então invicto há um mês, né? Não perde há um mês, né? O melhor momento da temporada. Mas enfim, o Dorival durante o período da Copa do Mundo, né? Esteve num trabalho com a Conmebol, é isso, né, Dorival? Exatamente. O trabalho foi finalizado ontem, né? E engraçado até que a equipe que eu acabei acompanhando, uma delas, né, foi o Peru, acabou chegando às finais, então o trabalho foi estendido. Legal isso, porque primeiro nós tivemos contato, né, com vários treinadores, né, da América do Sul, 8 na realidade, e mais um coordenador geral, que é um cara autorizado pela FIFA. Ele praticamente é um gerenciador de tudo que acontece com a CONCACAF e com a Conmebol. E com ele nós tivemos aí vários encontros, ontem mesmo uma reunião muito importante na parte da manhã, no sábado e hoje finalizando todos os trabalhos, mas assim, deixando coisas importantes em aberto para que todos os treinadores apresentassem, né, problemas e situações e olhando os meus companheiros ali, eu vi que muitos dos nossos problemas são mínimos perante aquilo que eu vi da grande maioria ali e ouvi, né? E dá para sentir que o futebol brasileiro está, pelo menos em termos de América do Sul, muito distante dos demais. O que nós precisamos é confirmar tudo isso aí dentro de campo, né? Transformando todas as nossas ações em resultados. Eu acho que isso é que terá uma importância muito grande, até porque
deu para sentir que eles têm um respeito enorme com tudo que acontece dentro do nosso futebol. E para mim foram assim encontros importantes, porque desde o primeiro o sentimento de respeito e da necessidade de uma integração maior entre todos se mostrou muito, e tudo que eu pude buscar dentro da Conmebol eu tentei passar para a CBF, porque é mais do que necessário uma aproximação ainda maior de todos nós. Mas esse trabalho, ele consistia no quê? Tu observava as equipes para passar um relatório? São relatórios em relação à estrutura de cada uma delas na Copa América. Das equipes, muito mais parte tática do que qualquer outra situação. Uhum. Então nós nos preocupamos com apenas uma das seleções que estavam em campo. Você tinha uma noção da partida num todo, mas com a preocupação exclusiva com uma equipe apenas. É natural que o trabalho ele se torna muito mais consistente, porque você fica focado nos movimentos, né, que essa equipe esteja fazendo. Então a condição de você poder trabalhar com dados é muito maior do que numa situação em que você tivesse, por exemplo, que observar as duas equipes. E esse trabalho se passava para a Conmebol, não para a CBF, no caso, né? Exatamente. Esse trabalho vai ser transformado em livro e depois repassar a todas as federações do nosso continente. Naturalmente, no caso, as federações de cada país se responsabilizará por fazer chegar esse material nas mãos de cada clube que engloba ali, que fazem parte do seu grupo de ação. E como você falou, né, coincidiu que o Peru acabou chegando até a final, embora seja uma seleção que melhorou bastante nos últimos anos. O trabalho do Gareca aí tá, né, já de algum tempo, foi para a Copa depois de 36 anos, né? Sim, depois de 70, né? De 82, né? Foi em 82. Depois de 82. E uma seleção que, mas não estava no hall de favoritos, né? Era Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile, esses cinco eram, né? E o Peru acabou chegando, claro que aí tem coisa do futebol, podia ter caído para o Uruguai nos pênaltis, né? Mas avançou, despachou o Chile na semifinal e chegou. A ti que estavas acompanhando, né? Assim, de maneira surpreendeu eles chegarem, como é que você avalia assim, o que fez o Peru, né, chegar até a decisão? Olha, até pelo início da competição, né, a qualidade dos jogos era muito abaixo do necessário. E deu para perceber que a primeira fase, principalmente, passaram um aperto muito grande, né? Poderiam já ter caído frente ao Peru, ao Uruguai, que fez uma grande partida aquele dia e acabou saindo da competição. E depois, aí sim, com autoridade, tiraram o Chile e foram para as finais com o Brasil. Uma equipe assim simples na maneira de atuar. Foi eficiente porque alcançou resultados, mas não fez uma Copa qualificada, uma Copa que mostrasse a mínima condição de um favoritismo em qualquer momento desta. O que eu sinto é que, de um modo geral, nós precisamos melhorar, e eu acho que isso daí é um sentimento de todos, até porque a Copa América merece muito mais do que nós vimos nessa edição. Na verdade, assim, né, o que observou, como o Dorival falou, é aquele nível bem baixo, que estava todo mundo preocupado, né, no início da competição, assim, jogos que a gente assiste porque gosta muito de futebol, mas e daí o pessoal começa a comparar com o nível europeu e começa a comparar com o Conmebol, UEFA, e aí tu vê um Peru que se classificou, acho que dos melhores terceiros, né? Exato. Segundo melhor do terceiro. Brasil. E o Peru que tomou de 5 do Brasil e ele se classifica e vai à final. É só o futebol? É só aquele que a gente sempre fala, o futebol acontece essas coisas. Não, eu vejo que realmente aqui no Brasil, a gente até já falou em outros programas, o pessoal da América do Sul está se preocupando muito mais em defender do que jogar um futebol, do que atacar, do que criar jogadas. E a gente isso foi refletido na Copa América. Eu acho que não só... Se o Dorival está falando que o Brasil está muito à frente, isso me preocupa ainda mais, porque, né, se aqui no Brasil a gente já vê tantos defeitos, tantos disparidade e times mesmo com condições, mesmo com um elenco, não apresentando um bom futebol, aquele futebol que a gente estava acostumado há um tempo atrás a ver,
Então, imagina como é que não estão as outras federações, os outros times, e um Peru chegar, né, na final contra o Brasil. Então, e realmente se preocupa, e a gente só tem um ano para melhorar, porque ano que vem tem Copa América de novo. Pois é, todo ano tem Copa América, né? Nossa, engraçado. Mas você sabe, Fernando, eu acho que tem vários aspectos que nos levam a essa condição nesse momento. Para vocês terem uma ideia, nós perdemos uma média de 1.500 jogadores por ano no país. 1.500. Entre jogadores top, jogadores Série A, Série B, Série C, enfim. Na minha concepção e com todo o respeito, eu espero que vocês entendam o que eu coloque. 40% dos jogadores que estão jogando séries A, B, C e D, hoje, deveriam estar jogando uma série a menos. 40%, eu penso. Além do que, os jogadores têm saído muito jovens do nosso país. E eles terminam a sua formação lá fora. Eles são moldados a atuarem longe da nossa essência. É muito simples. Nós pegamos assim um Lautaro Martínez, que é um belo jogador da Argentina. 21 anos, já está lá fora. Vinícius Júnior, que é altamente promissor. Rodrigo, do Santos, da mesma forma. Paquetá, com menos de 100 jogos pelo Flamengo. Acabou de sair. Gabigol, tinha saído do Santos com 150 jogos, não mais que isso. Se nós formos buscar nomes, Messi saiu com que idade da Argentina? Então, o futebol sul-americano ele está pagando um preço muito alto, porque além de toda a perda que nós temos ao longo da temporada, ou das temporadas nas várias equipes, esses atletas, na minha concepção, saem muito cedo do país. A formação ela se completa lá na Europa. O jogador sul-americano ele tem por essência o improviso, ele tem por essência aquela jogada que ninguém espera, aquele drible no momento em que se espera um passe, aquele passe no momento em que se espera um drible. E isso tudo ele perde quando ele vai lá para fora. Então, é uma série de fatores que, na minha opinião, fazem com que nós vivamos também um momento que nós estamos passando no futebol, não só brasileiro, mas no futebol sul-americano. Então, isso tudo foi discutido muito agora com a Conmebol. Eu acho que está na hora, e a Conmebol que ficou adormecida aí por anos e anos, como a CBF e como as nossas federações, despertaram para um novo momento, um novo mundo do futebol. Eles estão querendo acelerar esse processo de recuperação do futebol, não brasileiro, mas sul-americano. E quando eu disse a respeito dos outros países, é no sentido de organização, no sentido de logística, de preparação de equipes, para que possam estar disputando suas competições em altíssimo nível. É nesse sentido que eu falei que o Brasil está muito à frente de todos eles, e eu percebi que as dificuldades que esses países têm de um simples contrato de trabalho, ele passa muito além daquilo que nós estamos vivendo hoje no país. Eu acho que nesses quesitos nós estamos bem adiantados e estamos muito melhores do que os nossos vizinhos. E com base nisso que tu falou, o que a Conmebol já pensa em fazer, porque acho que tem coisas, por exemplo, que não tem muito o que fazer, né? A multa do jogador é 50 milhões, o clube paga os 50 milhões, leva, e como que a Conmebol vê como frear isso, então, ou como manter essa essência do jogador sul-americano? E o dinheiro está lá na Europa, né? Assim, né? É difícil, como é que vai competir com ligas inglesas, francesas? Eu acho que tem um fato muito importante. Nós nunca nos preparamos para vender. Nós não nos preparamos para a formação de profissionais e nem tampouco para a manutenção e venda desses mesmos profissionais. Então, eu acho que isso é um fato importante. Tudo isso foi colocado para a Conmebol. Eles falaram e assumiram um compromisso de intensificarem esses contatos que nós teremos daqui para frente, porque essas reuniões servirão assim como um filtro, né? Nós trazemos os problemas, os pequenos vão tentar serem resolvidos rapidamente, e os maiores um pouquinho com o tempo, mas que serão atacados também. Então, eles querem intensificar esse tipo de aproximação, porque apenas uma vez por ano estavam reunindo
aquilo que eles chamam, né, como um grupo de elite da Conmebol, para que possa se estudar um pouco mais o futebol, se resolver problemas pequenos, médios e grandes que cada federação tenha, para que em determinado momento nós possamos fazer com que a Conmebol seja uma entidade responsável por todos os clubes do futebol sul-americano, mas de uma forma bem direta, em que a Conmebol possa estar interferindo no dia a dia dos clubes, logicamente com a aceitação e com a aproximação de cada federação, de cada país. Até uma pergunta que eu ia fazer, né, caso acompanhando, né, futebol sul-americano, nesse trabalho com a América, é porque a gente tem visto, né, nos últimos 12 anos, aí, né, predomínio da Europa nas seleções. Né? Nos clubes tu entende, né, que é questão econômica. Então, assim, é difícil para um clube... O brasileiro até consegue competir um pouco, que é uma economia, né, um pouco maior. Agora, para um clube argentino, uruguaio, chileno, competir com clubes europeus, né, é difícil. Mas a gente vê isso nas seleções também, não só em Copa do Mundo, que a última Copa, os 4 semifinalistas europeus. 2006 a mesma coisa, 2014 nós tivemos só a Argentina nas últimas 4 Copas. Pois é. São 17 E o anos Brasil, agora. né? O Brasil, 7-1, aliás, faz aniversário hoje, 7-1. Não, mas é semifinal? Não, semifinal. Mas semifinais. Semifinal? Na final. Não, mas final. final, A nós única só tivemos finalista foi a Argentina. Argentina. Desculpa, eu estava falando O último de semifinal. finalista. Aham. E em seleções de base também, os caras estão vindo, a Inglaterra campeã, Portugal, e a gente está perdendo tudo. Assim, né? E o diagnóstico que a Conmebol faz é esse? É que os nossos jogadores estão saindo cedo? Ou eles... Não, é um dos aspectos. É um dos. Que estão fazendo com que o nosso futebol se enfraqueça. Enfraquecendo o futebol, os clubes estarão enfraquecidos. Com o enfraquecimento dos clubes, você se torna uma presa fácil. Então, não tem como. Você vai segurar um jogador necessitando vender, não tem como fazê-lo. Eu acho que o Brasil, do ano retrasado para cá, está despertando uma nova situação, em que os clubes estão começando a vender com propriedade. Um exemplo, Vinícius Júnior, valor. Lucas Paquetá, o valor com que foi vendido. Renan Lodge, agora pelo Atlético. Caso aconteça a venda do Everton Cebolinha, não tenho dúvidas que o Grêmio fará um ótimo negócio em termos de valores. Tecnicamente, terrível a perda dele. Agora, os clubes estão começando a terem um outro propósito. Eu acho que isso daí mostra um início de alteração, um início de mudança no comportamento dos nossos clubes. É um fato importante. Outros fatores têm influenciado nesse sentido, do baixo nível técnico, e isso é preocupante. Todos nós colocamos isso, falamos inclusive desses, e debatemos muito esses detalhes de não temos um finalista nas últimas Copas do Mundo. Só para você ter uma ideia, a campeã sub-17 europeia foi a Finlândia, sub-17. Então, alguma coisa está mudando no mundo e nós temos que perceber isso. O que nós colocamos de um modo geral? Nós podemos até ir lá fora e aprendemos a nos defender. Eu acho que a Itália, principalmente, é a maior escola de defesa do mundo. Inglaterra, Itália, enfim, mas a Itália prevalece. E, principalmente, um trabalho que é fora de série, que é o trabalho do Sarri, que agora, se não me falha a memória, acho que acertou com a Juventus. Sim, com a Juventus. Voltou do Chelsea. Para mim, é fora de série o trabalho dele. Agora, a atacar, o sul-americano tem que ensinar o mundo a atacar, como foi ao longo dos anos, como nós sempre fizemos. E quando a gente vê um jogador como o Everton, que antigamente nós tínhamos aí N jogadores com essas características, hoje nós valorizamos consideravelmente um jogador que fazia, que o Brasil produzia em quantidade e que todos os clubes possuíam pelo menos 2, 3 com esse perfil. Então, 20 Evertons da Série A. É muito interessante isso, porque isso é uma amostra da perda da essência daquilo que todos nós fazíamos. Por isso que é preocupante. Não só com o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, enfim. Uruguai não tanto, porque sempre foi um futebol muito mais de força, mas colombianos. E, por outro lado, vem surgindo uma Venezuela com todas as dificuldades do mundo e fazendo um grande trabalho, seleção de base chegando numa final.
e mostrando que tem capacidade e condições de poder representar não só o futebol sul-americano, como também estar brigando aí por um espaço no futebol mundial. Mas você não acha, Dorival, que isso também é um pouco reflexo do mundo que a gente vive hoje? Hoje em dia tem muito mais informação, enfim, porque, por exemplo, a Venezuela que tu citaste, né? Antes a gente tinha a jogada individual e muita gente falou, na época tinha o Romário, tinha o Rivaldo, o Brasil não passava trabalho e tudo mais. Mas esses caras nunca pegaram uma Venezuela com 4 titulares jogando nas principais ligas da Europa, com uma base vice-campeã mundial sub-20, com um treinador há muitos anos no cargo. Então, o resto do mundo também aprendeu, teve mais acesso a meios de aprender a se limitar, a jogar com as suas limitações, a ser competitivo, de fato, né? E é isso que está mudando. O futebol está sofrendo uma mudança. Assim como nós vemos aí no futebol paulista, principalmente, grandes equipes que estão penando para voltarem à Série A da competição. Noroeste de Bauru, 15 de Jaú, próprio 15 de Piracicaba, que vai e volta, Ferroviária de Araraquara, minha cidade, que agora é o 3º ano consecutivo, mas levou mais de 12 anos para retornar. Então, é para vocês verem que está mudando. Grandes celeiros do futebol paulista mudaram de região do estado. Isso aconteceu com o futebol num todo. A Finlândia está aparecendo, a Venezuela está aparecendo. Eu acho que isso é importante. Agora, o que nós não podemos é vermos uma Argentina enfraquecida, um Brasil enfraquecido, que sempre foram responsáveis pelos grandes duelos não só do futebol sul-americano, mas do futebol mundial. Então, talvez um grande clássico aí do futebol. Exatamente. Então, eu acho que é muito importante que nós abramos o olho, ainda que tardio, mas no momento de uma possibilidade de recuperação. É nesse sentido que nós debatemos tudo isso. E o principal, que essas entidades, Conmebol, CBF, AFA, Federação Peruana de Futebol, enfim, todas essas entidades, elas realmente se integrem um pouco mais, se aproximem um pouco mais, comecem a trabalhar um pouco mais em prol do futebol e não em prol dos seus dirigentes, como aconteceu por anos e anos, e por isso o futebol brasileiro e o futebol sul-americano passam por esse momento tão ruim. Bom, uma pergunta mais. Enfim, nossos jogadores estão indo para a Europa cedo. Eles estão jogando lá. Vamos pegar a seleção brasileira de hoje. Tem Fagner, Cássio, que jogam aqui, alguns, o Everton. Maioria entre os titulares, 90% jogam na Europa. Então, assim, já se conhecem, muitos jogam na mesma equipe, enfim. O trabalho do técnico para reunir eu sei que é pouco tempo, a seleção brasileira é diferente de clube, assim como também todas as outras seleções. Mas se ele já vem da mesma escola, às vezes a gente aqui o sul-americano quer implantar a escola sul-americana em pessoas que já estão lá na Europa desde que se tornaram jogadores, desde que foram para o profissional, muitos já estão lá. Talvez não seja o trabalho do técnico fazer isso acontecer numa melhor forma? Muito mais agora. E isso tem se caracterizado no trabalho principalmente do Tite. O Tite é um cara inteligente, ele pega a característica principal de cada um, ou as características, e ele adapta aquilo que ele queira. Mas se nós pararmos para pensar, Alisson, ele saiu do Internacional com menos de 100 jogos jogados pelo Inter. Daniel, poucos conheciam Daniel Alves quando saiu do Brasil. Jair Bahia? Exatamente. Thiago já não. Marquinhos, quantos jogos jogou no Corinthians? Acho que nenhum. E, de repente, vai aparecer na Europa. Quer dizer, o complemento da formação desses jogadores foi dado lá fora. Felipe Luiz, quantos jogos ele jogou no Figueirense? Quando ele saiu para a Holanda. A formação do Felipe foi finalizada na Europa. A formação do Alisson será formatada e completada na Europa. E nós vamos aí, Alain, fui eu que lancei o Alain em 2009 no Vasco, ele não tinha 100 jogos, ele foi vendido. Alexandro poderia ter 100 jogos na carreira, mas não 100 jogos no Santos, foi vendido. Danilo, da mesma forma. Assim, jogadores com potencial de seleção.
Então, é para vocês verem, é um pouco diferente da situação do Neymar. Por que o Neymar permanece com tudo isso que ele tem? Duvido que o Cebolinha, que o Everton, perca essa característica que ele tem. Hoje ele tem mais de 100 jogos pelo Grêmio, acredito. Sim, já está, acho que é na terceira temporada dele. Vai para a terceira. O Neymar saiu do Brasil já com 22 anos, se não me falha a memória. Quer dizer, já praticamente completando um ciclo, só que ele começou a jogar com 16, 17 anos, já com muitos jogos na carreira e com a formação completa. Ele nunca vai perder essa essência que ele tem. O Everton dificilmente vai perder. Então, é isso que nós estamos tentando mostrar e que é mais um dos ingredientes que contribuem para esse decréscimo do futebol brasileiro no todo. Lógico, nós produzimos muito mais talentos há um tempo atrás. E isso nós temos que entender também, que é a própria formação. Antigamente, em cada quarteirão de esquina, em cada quarteirão de rua, tinha... Os terrenos baldios. Tinha 3, 4 terrenos, e quando não tinha esses terrenos, o que na maioria dos quarteirões tinham, quando não tinha esses terrenos, a rua era a nossa formação. Hoje Sim. mudou um pouco a concepção. O grande formador é o futebol de salão. E depois do futebol de salão, em que o garoto sai aí com 12, 13 anos, que ainda também não esteja com a formação consolidada no salão, e ele já passa a integrar as equipes de campo. Então, mais um aspecto que mudou muito a formação dos nossos principais jogadores. Então, são várias situações que, se nós pararmos para analisar, hoje nos penalizaram e fizeram com que o número de atletas que formávamos, como acontecia lá atrás, diminuiu sobremaneira, consideravelmente, e perdemos aquilo que nós tínhamos de melhor. Mas, Dorival, assim, eu já pude falar com algumas pessoas no meio do futebol, e com relação à diferença entre a categoria de base daqui e da Europa, é que na Europa se tem uma preocupação muito maior com a formação, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, com um lado competitivo e tudo mais. Será que isso não atrapalha os clubes brasileiros? Talvez uma pressão para ganhar torneios de base desde os 13, 15 anos? Nós estamos aqui com um amigo que tem 2, 3 quadras de esporte e que recebe ali centenas de pais todas as semanas. Pergunta para ele qual é a motivação que um pai vai a um treino ou a uma primeira, segunda ou terceira partida de um garoto. Ele vai querendo que o filho ganhe essa partida, que o filho se destaque nessa partida, que o filho faça a diferença. Se o companheiro do filho não está correndo, ele está gritando no ouvido desse garoto, ele está botando uma pressão num garoto de 6, de 7, de 8 anos para que ganhe uma partida de futebol. Quando, na realidade, esse menino tinha que estar ali aprendendo, brincando, correndo com bola, petecando essa bola. Aprimorando fundamentos em geral. Exatamente. E no dia de um joguinho, que ele participasse de uma partida para ele começar a sentir o que é uma competição, mas sem a pressão e a obrigação de um resultado. E esse é mais um problema que nós temos, e é natural. São várias situações que envolvem a formação dos nossos garotos. Então, isso aí é que tem feito com que nós percamos muito dessas individualidades, que nós abramos mão das características principais desses atletas, e esses meninos ficam encolhidos, eles ficam... se boicotando. Exatamente. Eles não colocam para fora todo o potencial que possuem, por uma série de fatores. Criação, crescimento, a participação dele, a vivência dele, é o dia a dia, é a maneira como a sociedade o trata de maneira geral, trata, ou incentiva, ou critica, enfim, nós destruímos a formação lá embaixo. E isso acontece porque eu observo muito esse tipo essas situações quando eu vou olhar num clube, num simples clube qualquer da vida aí, clube social, não clube de futebol, não, num clube social, uma partida sub-7, sub-8, sub-10, onde quem mais quer ganhar as partidas são os pais dos alunos que estão em volta da quadra, correndo como se fossem eles que estivessem disputando o jogo. Então, e eu vejo isso também de pais e o próprio clube, que muitas vezes estão pensando na base, em lançar 1, 2 jogadores, na venda daqueles 1, 2 jogadores para manter mais 5 anos da base. Fernanda, então eles pensam apenas no nós, valor. Nós nem chegamos ainda nesse outro ponto, que aí já é a outra ponta, talvez,
da base. Da base de formação. O que é pior ainda. O que é pior ainda porque quando nós temos gestores mal preparados, eles querem ganhar pelo ganhar. Não importa de que maneira. Então, não se pensa em trabalho desde a base. A base acaba já pensando no resultado antes de passar pelo trabalho. E eles querem porque querem resultados. Porque esse mesmo diretor da base, ele tem uma pretensão de amanhã ser o diretor da equipe principal. E ele quer fazer com que a base ganhe a todo custo e de todo jeito. Então, apresentar esse trabalho depois e se lançar uma outra quando carreira. Na realidade o grande trabalho da base é formação. Enquanto nós não botarmos isso na cabeça, que a hora que nós chegarmos no final do ano, olha, ganhamos todos os torneios e campeonatos da cidade, ótimo. Quantos jogadores nós revelamos? Nenhum conseguiu subir de categoria. Então, peraí, alguma coisa está errada. Nós podemos até ter ganho. Nós tínhamos uma idade um pouquinho maior, nós participávamos da mesma categoria, só que os nossos garotos já tinham quase que um ano, porque um garoto nascido em dezembro, ele tem um ano a menos do que um garoto nascido em janeiro. Que se usa só o ano, né? Ele é 86, o que eu 85, acho um absurdo 80. até a FIFA usar ainda esse critério, que para mim ele deveria parar ou ser sub-20 até o dia em que ele fizesse 20 anos, no dia que ele completasse os 20 anos, e não da forma como onde ele praticamente queima um ano quem nasce. Você pode ver que a maior incidência de jogadores no mundo são jogadores nascidos de janeiro ao mês 7, porque do mês 7 para frente... primeiro semestre. Exatamente. Do mês 7 para frente, a incidência de jogadores é muito menor, porque esses garotos ficam no meio do caminho, até porque eles competem na mesma faixa de idade com garotos que já têm 6 meses a mais ou, às vezes, um ano a mais para quem nasceu em janeiro. Essa questão aí até da base, de campeonatos e clubes querendo apenas ganhar, tem até, enfim, meu conhecimento é que, assim, né, os clubes, Copa de Futebol Júnior, São Paulo Futebol Júnior, né? O que os clubes fazem? Muitos atletas estão a vida inteira no clube. Aí chegam, não, a minha chance vai ser nesse campeonato. O que o clube faz? Pensando em ganhar o título, o dirigente contrata outros jogadores de outros clubes de base, enxerta lá para ganhar o título. Ou seja, aqueles jogadores que eles formaram, atleta, né? aqueles jogadores que eles formaram, ficou lá. Ou pior do que isso. Esse atleta ele está durante 3, 4 anos esperando uma oportunidade e um empresário chega e cacifa 3, 4, 5 jogadores para que possam atuar aquela Copa São Paulo com a camisa de tal clube, que vai ser pago o salário e que vai ser dado mais um dinheirinho aqui por fora nas mãos. Muito disso é que muitos já fizeram vários programas esportivos, fazem o exercício de pegar o time campeão da Copa de Futebol Júnior, quantos estão jogando? Quantos subiram? Né? A porcentagem é muito baixa. Eu tive uma experiência como essa. E eu fui cobrado pela diretoria de um clube, porque mas nós disputamos as finais, a Copa de São Paulo. Eu falei, disputaram, mas, sinceramente, mais do que eu gosto de lançar jogador, não tem no Brasil, me desculpem. Mas só dessa seleção ontem aí, tinham 5 jogadores que nós demos a primeira oportunidade. E... eu tive esse problema, eu vivi esse problema. Nenhum jogador acabou subindo de uma geração que foi vice ou campeão, não me lembro bem. Enfim, então eu sei o que isso significa. Eu sei a cobrança que existe e principalmente a mudança de rumos quando uma equipe começa a esboçar uma possibilidade de título. Parece que aquilo é o fim do mundo, parece que aquilo tem que acontecer de toda maneira, e se não acontece no final do ano, as mudanças acabam transformando todo o objetivo que a equipe tinha. Acho que tem a ver com isso aí também, que é a falta da pressão por títulos, né? Acho que tem a ver com esse assunto que a gente vinha falando, que é a pobreza do futebol, né? Tu não usar sistema, eu que estou usando, né? Mas assim, a baixa qualidade em relação ao futebol europeu, vamos dizer. A gente está falando de seleções, mas também em termos de clubes, né? O sentimento geral assim, de torcedor é que o cara vê à tarde a Liga dos Campeões, vê à noite o brasileiro, é outro mundo, assim, né? Hollywood e novela mexicana, mais ou menos assim, né? E
E ao mesmo tempo agora temos a Copa América, teve uma parada, teve aí 20, 30 dias para os clubes, né, se ajeitarem, e todo mundo está dizendo que vai aproveitar essa parada para voltar. Tava todo mundo ansioso. Nós pela estamos parada imaginando que da vai Copa voltar a América. Bundesliga, assim, né? Vai voltar, Premier o League. Brasil vai... Mas eu queria perguntar o seguinte, assim, né? Muito se critica o treinador brasileiro. Eu acho que é bom ter treinadores estrangeiros, teve a polêmica com o Levira agora aí, mas eu acho que é bom ter outras ideias também. O futebol brasileiro, se tu pegar a história dos anos 50, lá nos 40, tinha treinadores estrangeiros, eles ajudaram a construir esse nosso futebol. Acho que é bom ter esse intercâmbio. Mas muitos criticam o treinador brasileiro, mas eu queria ver da tua opinião até onde essa crítica ela vai. Porque, ao mesmo tempo, eu acho que também tem um lado cruel aí com o nosso treinador, que é a pressão por resultado e o pouco tempo, já que o calendário tem jogo de janeiro a dezembro. Né? Pouco tempo não existe pouco tempo no futebol. Tempo. Essa é a grande verdade. Não Não existe existe tempo. Uhum. Assim, olha, eu coloco alguns aspectos para você. Primeiro, nós vamos ter, sim, na primeira rodada, jogos de um melhor nível. Eu não tenho dúvidas disso. Talvez a segunda e a terceira. Mas você já parou para pensar que durante o mês de julho, as grandes equipes do futebol brasileiro jogarão 8 partidas. Metade de julho, Isso né? que Porque a julho gente já começa tá no agora, dia né? 8, Isso. dia 10. Desculpe. Agosto. Dia 10, né? A primeira partida. Dia Nós 10 estamos é- hoje no Já- dia 10. Nós Hoje tem estamos dia Série B, 8, né? dia 10 Hoje é é 8, né? Na quarta-feira já 8, tem Copa do 9 e Brasil e 10. Sul-Americana. Do dia 10 de julho ao dia 10 de agosto, Um mês aí. um mês. Só que em 28 dias, essas equipes jogarão 8 partidas. Gente, esse é o primeiro aspecto. Aí vão falar, mas lá na Europa joga. Não joga. Não joga. Não, é bem diferente. Olha, só em 2, no máximo 3 meses do ano, e mesmo assim meses intercalados. Ou seja, você jogou em julho e agosto não tem 8 jogos. Você jogou. Essa é a grande verdade. Primeiro ponto. Segundo ponto, qualidade dos gramados. Tá? A velocidade do jogo na Europa é completamente diferente do nosso. Uhum. E eu acho que isso que o Messi falou a respeito dos gramados do futebol brasileiro espelha mais do que a realidade. Nós temos campos aí que foram feitos para a Copa do Mundo, que já não eram bons na Copa do Mundo e que ficaram muito piores hoje. Muito melhores do que na época que eu vestia a camisa do Avaí. Muito melhores. Nós chegamos a jogar em campos que não tinham nem grama, certo? Mas Aqui em Florianópolis, na parte continental, não? Não, dentro do estado. Dentro do estado. Desculpa, é que a gente faz, aqui é Não, programa- você sabe que os campos faz uma zoeirinha com o os campos rival. do Avaí e do Figueirense sempre mostraram uma condição assim muito superior. Mas a grande maioria dos campos, nós não tínhamos isso. Então, hoje, o gramado é muito melhor. Porém, em termos de velocidade, é completamente diferente daquilo que a gente vê na Europa. Aí a gente vai para clima, aí a gente vai para a distância que existe dentro do nosso país, as viagens, e nesses 8 jogos, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentarão 3 vezes ao longo desses 28 dias. Desses É a 28 lei, dias. é a lei de Xavier, ele fala que sempre que tem um jogo de Copa, tem um jogo de Série A, o mesmo jogo repete. Exatamente. Então, assim, vai começar novamente essa ciranda desenfreada. Podem esperar. É uma ciranda absurda. Por causa de 2 derrotas, um treinador vai ser demitido. Quer dizer, tudo aquilo que foi plantado nesse período Copa do Mundo vai ser perdido daqui a pouco. Então, o que eu falo é assim... dele é mínima. É mínima, porque o ideal, 6 jogos por mês, no mês seguinte 8 jogos, no outro mês 6 jogos, no outro mês 8 jogos. Daria condições para você recuperar, para você treinar, para você ser melhor avaliado. Nós jogamos, na realidade, um campeonato regional, que são os campeonatos estaduais, por ano, a mais do que qualquer clube do futebol mundial. São Tirando a 19 Argentina jogos, e Paraguai, então É um nem se, turno. a Argentina não, Uruguai e Paraguai, então nem se fala, que jogam ali uma média de 40 jogos por ano. Nós jogamos Nos o últimos dobro. 10 anos, o Avaí jogou, se não me engano, 100 jogos a mais que o Barcelona. E o Barcelona, chegando chega na às vezes final no de Mundial de tudo, né? Clubes. E aí eu pergunto, o Avaí chegou em todas as finais dos campeonatos que disputou. Não, O Barcelona infelizmente, não. com certeza chegou É. em 70% dos campeonatos que disputou. Olhem a diferença que dá. Aí a gente entra para a Espanha. Qual é a maior viagem que você tem na Espanha?
Tem uns 700 quilômetros, não sei, 800. Se não sei. tiver, Tô chutando, não sei. quando jogar um time do Sul com o Osasuna, que é lá no norte, né? Osasuna, Bilbao. Se eu não tiver errado, hein, gente? Bilbao. Mas, Então, Dorival, mas aí a gente vai entrar num terreno são- pantanoso, que é, em especial, o estadual. por isso que eu quero colocar. São vários aspectos que contribuem para isso. A perda, quando você ganha quantidade, você perde em qualidade. A gente entra num terreno que é um problema muito sério. Para mim, os estaduais são a principal nascente de atletas. Eram. Sabe por quê? Você vai para um campeonato paulista e você pode fazer 25 inscrições. Um time do interior vai inscrever 20 profissionais e 5 garotos? Nunca. Não vai fazer isso. Agora estão mudando. Estão mudando essa condição. Mas você limitou o número de atletas, por quê? Para que ninguém escale um time reserva. Só que é impossível que isso aconteça, porque dentro do Campeonato Paulista tem equipes jogando Copa do Brasil, como aconteceu com o São Paulo. Libertadores, inclusive. O ano que eu estava lá. O São Paulo estreou com 10 dias de treinamento, jogando Copa do Brasil, sabe contra quem? Contra o CSA lá em Alagoas, uma partida apenas, em que a gente não podia perder, uma partida apenas, e o CSA foi o vice-campeão brasileiro da Série B. Era um bom time ou não era? E o São Paulo tinha apenas 10 dias de treinamento. E o São Paulo só parou na Copa do Mundo, quando aí sim o Aguirre, já era o Aguirre, conseguiu fazer com que o time melhorasse de condições. Nós estávamos na terceira, quarta rodada do campeonato, ainda chegando jogadores sem iniciarem a pré-temporada. Então, é uma série de situações que não tem como você mostrar trabalho você não tendo condições de poder fazê-lo. Agora, nós podemos cobrar alguma coisa. Os profissionais tiveram a abertura da competição, abertura do ano, campeonatos regionais, 8, 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, uma fase de treinamentos e agora em condições de poderem mostrar. É um pouco diferente. Eu não tenho dúvidas que as primeiras rodadas nós teremos bons jogos. Elas irão cair com o passar dos dias, com o número de jogos em sequência e com a entrada do mês seguinte. Pode ter certeza que nós voltaremos a uma normalidade, infelizmente. Agora, tu introduziste o assunto, né, sobre, né, na hora dos gramados, falasse de quando tu jogasse no Avaí, e para quem não sabe, né, o Dorival Júnior, à época apenas Júnior, né, jogou no Avaí nos anos de 85 e 86. Queria que tu contasse pra gente, assim, como é que foi a tua passagem pelo Avaí. Claro, era um outro momento, né? Antes de tu falar, eu queria dizer assim, que hoje o Avaí, os times catarinenses, né, Figueirense, Criciúma, Chapecoense, o Figueirense, o antigo, né? Agora, o antigo Figueirense, né? Elephant. Eles são mais conhecidos no cenário nacional, tal, né? Mas naquela época, anos 80, queria ver como é que era, como é que tu tivesse parado no Avaí, né? Que o Avaí era um clube fora do eixo, vamos dizer assim. Né? Eu tinha começado na Ferroviária logo depois da Copa do Mundo, né? 82 para 83, a primeira partida após a Copa do Mundo, eu acabei estreando na Ferroviária contra o time de São Paulo, que tinham 5 jogadores voltando da Copa, e abri minha carreira. E um ano depois eu fui vendido ao Guarani de Campinas. Lá no Guarani eu chegando vários jogadores, enfim, e o Zé Carlos, que depois foi treinador do Criciúma, ganhou o campeonato de 89. O Criciúma, 86? Criciúma. 86? 86 o Criciúma campeão. Foi o primeiro título então, como Criciúma, né? Exatamente. Era o comerciário. Foi nesse ano com o Zé Carlos. Ele chegou no Avaí aquele ano e montando o time do Avaí. E ele me ligou. Pô, Júnior, vem para cá e tal. Eu havia conhecido no Guarani, ele gostava. Eu tinha mais ou menos as mesmas características, né, do Zé Carlos quando ele jogava. Era um jogador mais de troca de passes, eu infiltrava bem por trás, enfim. Era lento, mas eu tinha algumas características que se aproximavam dele. E ele gostava muito, na época, como treinador do Guarani. Ele ficou uns 6, 7 meses, saiu do Guarani. E quando ele veio para cá no início de 85, ele me chamou. Nós estávamos jogando o Campeonato Brasileiro pelo Guarani, eu vinha sendo aproveitado pelo Lori Sanders, só que ele chegou lá, conversamos. Só sei que depois de 2 horas de conversa eu estava com um contrato assinado com o Avaí, porque o Mário César Campos, que era o diretor de futebol, estava com os contratos todos eles preparados ali. Eu falei, puta, foi uma loucura, eu não sabia o que eu fazia. Coagido, Quase. Mas foi legal.
foi bem legal. Acabou vindo comigo o Everaldo, que jogava lá também. Aí, chegando aqui, conheci Catatal, conheci Décio Antônio, Belmonte, Branco, enfim, grandes companheiros aí. Toninho, Né? Sim, o também. Toninho. O Toninho já tinha jogado comigo na Ferroviária, ou melhor, eu com ele, né? O Toninho era um grande cara. E tinha sido treinado pelo meu tio Dudu no Palmeiras também. O último título do Palmeiras tinha sido com o Toninho e com o Dudu. E aí vim para cá e cheguei aqui e falei, caramba, o que eu fiz, né? Em uma semana eu estava jogando o Campeonato Brasileiro, aí eu estou vindo aqui para o Havaí não joga... Não tinha nem Série B na época. Não tinha. Quem estava na Série A do campeonato era o Joinville. Que é pelo Naquela estadual, ocasião, né? o Joinville tinha 6, 7 títulos em Chegou a ser sequência. 8 em sequência. Era Alfinete, assim, o lateral, que foi até bola de prata, inclusive. tinha um Nardella, tinha um- Maringá. Nardella, time Maringá. fantástico, era um grande time. O time do Joinville fazia frente para qualquer equipe do futebol brasileiro. E aquele ano o Havaí acabou montando um time simples, ninguém conhecia e de repente foi começando a encontrar um caminho. Quem é o treinador? Era o Zé Carlos, né? Zé Carlos. E ele que foi até o final do estadual? Não, ele não foi até a final do estadual, entrou o seu Lauro. O Lauro orgulho. entrou no meio do caminho. Eu queria lembrar quem era, não lembrava. Era O seu Lauro entrou, eu não o conhecia, comecei a conhecê-lo ali. Quando ele chegou, eu estava machucado, eu tinha tido uma torção de tornozelo. E ele acelerando para que eu voltasse para estar em campo, para ele ver quem era, né? Quem era o time, enfim. E voltei meio lesionado ainda, sentia muitas dores, enfim, começamos ali e o time foi moldando, foi sendo desenhado. Nós tínhamos ali alguns jogadores que começaram a se destacar um pouco mais e de repente a equipe encontra um encaixe. Nós ganhamos, acho que 4 jogos em 5 do Joinville aquele ano, finais de taça, jogos classificatórios, enfim. E acabamos indo à final. Quando fomos à final em 85, em 2 jogos anteriores... Era um hexagonal final, né? Era um hexagonal, né? 2 jogos que antecediam a grande decisão, nós perdemos praticamente... Eu estava contando aqui, acho que foram 4 jogadores. O Sérgio Márcio, que era um zagueiro. Eu acabei quebrando o pulso. O Toninho rompeu o ligamento do joelho. Nós tivemos mais um jogador que não jogou, eu não me lembro quem é agora. Enfim, só sei que o time ficou bem desfalcado daquele time que ganhou uma sustentação ao longo do campeonato, porque às vezes não jogava um ou outro elemento, mas entravam apenas 1 ou 2, quer dizer, aquela base era mantida, né? E aquela base carregava todo mundo. E ganhou um turno estadual, tudo, né? E muito bem. A Taça Governador, né? E aquele segundo turno, nós tivemos um resultado muito infeliz em Lages aquele ano. Inclusive fizemos o gol contra o Inter de Lages e o Celso Bolzano foi muito mal naquela anotação. De falta? Foi uma falta, a bola entrou no ângulo, ele não deu o gol porque a bola Décio furou Antônio, a né? rede, Décio Antônio. Era uma série de... Não enfim. tinha E VAR, o Décio não era né? muito de bater Não, falta. Não né? tinha um VAR. faltou um VAR. faltou Não, um o VAR. Décio não era de bater, mas ele Não, bateu é. de longe. Era uma bola, chamava G9, se não me falha a memória. Ela variava mais do que aquela bola dente de leite de plástico. Para vocês verem a qualidade dos gramados da bola, o quanto faz a Poderia diferença. dizer que ele errou a isso. batida, então? Eu acho que sim. Eu acho que ele chegou a errar Porque aquela batida. Aqui ele tinha a característica de só empurrar para dentro, né? Ele era um O Décio, camisa 9 não, mas mesmo, o Décio ajudava centroavante. muito, o Décio protegia muito bem. Tanto é que foi para Portugal Sim. e fez a carreira dele lá. E nós fomos à final, enfim, sofremos um gol no primeiro minuto. Contra o Joinville, né? O Joinville em Itajaí. E depois, no último minuto do segundo tempo, também tomamos o segundo gol. Foi uma pena, porque a campanha que o time fez naquele ano merecia realmente uma sorte melhor. Era um time consistente, era um time que tinha uma... E depois disso, aí, o Joinville, pelo campeonato que eu fiz, acabou me comprando, aí acabei saindo, mas acompanhando o Havaí de 88, né, que acabou sendo Sim, Campeão estadual. campeão com... A tua carreira foi, de certa forma, curta como jogador, né, Dorival? De 82 a 95. Mas 13 anos, não tô- foi a 95 aqui. Inclusive, eu procurei isso aí. Uhum. A minha carreira foi até 2000. Ela não para em 95.
Eu não sei. De onde As informações que a gente procurou, é porque eu lembro de ti no Botafogo de Ribeirão Preto em 99. Então, 99, então. Eu lembro que eu guardei a tua figurinha, porque olha, não é Exatamente. puxar saco o convidado, mas é porque na época, nos anos 90, em especial no começo, metade dos anos 90, a diferença era muito grande daqui, do Avaí, do Figueirense em geral, para os times grandes, Sim. né? Então eu guardava a tua figurinha porque assim vinha o álbum ficha, né? e vinha a ficha técnica. É verdade. Aí, ó, esse aqui jogou no Avaí. Aí eu guardava Não porque eram muitos, né? tinha Eram muito raros. poucos. Eu posso né? te contar um episódio, até para ajudar isso aí. Em 83, em 85, a Ressacada recebeu lá a iluminação e o Fluminense veio para Inauguração inaugurar. dos refletores, né? Contra o Fluminense. Nós tínhamos 10% da ressacada só de torcida do Avaí, 90% era do Fluminense, era uma coisa impressionante. E viemos jogar um jogo aqui com o São Paulo também, no Scarpelli, era um torneio, se não me falha a memória, e a mesma coisa acontecia, assim, o desequilíbrio era muito grande. Você perguntava para um cara, você torce para quem? Eu torço Flamengo. Mas e aqui? Não, aqui eu sou Figueirense, Na época tinha um misto, Avaí, né? enfim. Cada um, mas era muito dividido e os clubes do Rio, principalmente, prevaleciam sobre os clubes de São Paulo e que prevaleciam sobre os dois clubes daqui. Era muito interessante isso. E, de repente, começou a mudar um pouco esse contexto, né? Era muito comum, inclusive, o cara ser os dois, né? Não, eu sou Vasco e Avaí. Exatamente. Eu sou Flamengo Não, e eles Figueirense. sempre tinham ou um Sempre clube tinha, do né? Rio, na maioria, ou um clube de São Paulo, como primeiro, teoricamente, como primeiro clube, e depois aí sim. Aí simpatizava com o daqui, vamos dizer assim, né? Interessante isso. Mas Até a gente- por causa da disputa dos campeonatos, né? Exatamente. E outra que é transmissões também, né? De jogos, como influencia isso. Eu lembro de ouvir no rádio, era jogo do Rio. A minha família toda, meus pais, tios, enfim, são tudo torcedor de um time do Rio. E depois escolhiam um daqui. E aí, a partir do momento que Figueirense e Avaí começa a figurar mais nas séries A e B e C, aí acaba até que inverte, até que acabaram esquecendo os clubes lá do Rio, torcem, tem um carinho, mas torcem mais agora para cá. Da minha geração em diante, mais difícil ter o misto. Sim. Já escolhemos Porque o daqui. Passam a pronto. compartilhar o espaço, né? Porque na época, né, a gente tinha essa ideia porque era muito longe, né? A gente imaginava, né, o nosso meio era aqui, o estadual, e classificavam o outro aí pro nacional, até o Avaí ser campeão em 98. Agora tu pudesse viver depois o inverso, que tu volta pro Avaí como treinador em 2006, né? Após a saída do Wagner Benazzi, numa situação parecida com a que teve esse ano, né? O Avaí até liderou o campeonato até metade, teve a parada para a Copa do Mundo, depois tu assumiste no lugar do Benazzi. Como é que foi voltar depois quase 10 anos aí como treinador? Então 20, foi... né? 20 anos. 20 anos. 2006, assim, uma nova situação, um novo momento, né? Eu estava praticamente início ainda da minha carreira, eu tinha iniciado final de 3, né? Agosto de 3, era mais ou menos aí, era outubro de 2006. Tu contas como início aqui no Figueirense. Aqui no Figueirense. Não, pode falar o nome do time, não precisa ter vergonha não. Não, A gente achou uma passagem tua antes como Na Ferroviária? alguns jogos. Não, eu fiquei 6 jogos na Ferroviária. Eu era auxiliar técnico durante 2 anos e meio do Luiz Carlos Ferreira, um treinador que trabalhou muito no interior de São aqui Paulo. no Figueirense era o Luiz Carlos Ferreira. Não. Tu era auxiliar No dele. interior de São Paulo. Não, lá. No interior de Na São Ferroviária. Paulo. Eu trabalhei 2 anos e meio, depois eu vim para o Figueirense como auxiliar técnico. Era do Trabalhei Muricy? com o Muricy durante meio ano. Na realidade, eu vim para cá para ser diretor de futebol e acabei, porque eu sempre gostei do campo. No final do ano, o Muricy vai para o Internacional e ele me convidou para ir para o Inter, só que estavam saindo o Muricy, estava saindo o Oswaldo Pascoal, que era o diretor de futebol do Figueirense, e eu acabei... eu havia chego no Figueirense pela empresa do Rivaldo, do Sampaio, do César Sampaio, A CSR, né? a CSR, que ajudava na administração do Figueirense. Então, eu não tinha sido mandado embora. Eu falei, Muricy, eu não posso fazer isso, porque o pessoal não me mandou embora e o presidente do Figueirense também vai ficar sem ninguém aqui. Ele falou, faz o seguinte, fica aí e caso dê algum problema, nesses 10 próximos dias aí, você me liga, você me chama e ele acerta com o Internacional e depois ele acabou levando o Tata para trabalhar com ele. Ele aguardou essa definição. Enfim, o presidente me convida, eu fico durante 8 meses como diretor de futebol, até conseguimos algumas coisas dentro do Figueirense
E em agosto, com a saída do mesmo Luiz Carlos, que eu convidei para vir para cá, com a autorização do presidente, ele saiu, ele retornou, até a equipe estava na 16ª colocação, ele retorna para São Paulo, e eu assumo o clube. Nós chegamos até a 10ª colocação aquele ano, aí eu fico 2004, ganhamos o campeonato regional e chegamos na mesma 10ª colocação, vendendo vários jogadores, Sérgio Manuel, Felipe Luiz, o Carlos Alberto. Perdemos, assim, num momento muito importante, Márcio Goiano e Kleber, que eram os 2 jogadores que davam uma sustentação para o time. E no final do ano eu acabo saindo. No dia seguinte assinei com o Fortaleza, que havia subido. O Zete subiu, foi embora, assino com o Fortaleza. Então, praticamente foi aí que iniciou minha carreira. Ganhamos lá o campeonato cearense. No ano seguinte, 2006, eu acabo vindo para o Avaí, apenas 6 jogos. O presidente me falou aquilo a respeito de... Eu já tinha ido anterior a isso para o esporte, ganhamos o campeonato lá com o esporte. Foi um trabalho muito legal lá, que eu cheguei lá, tinham apenas 6 jogadores no elenco do esporte, e montamos um time que, 1 ano e meio depois, estava sendo campeão da Copa do Brasil, com 6 jogadores daquela equipe montada. Fomos campeões regionais, vice-campeões brasileiros, e a carreira começou a andar. E aí eu saí do esporte, o Avaí me convidou, eu fiquei 6 jogos só, porque quando aconteceu um convite do São Caetano, interessante, o convite chegou por mim pelo Zunino e não pelo presidente do São Caetano. A diretoria do São Caetano ligou para o Zunino para ver se ele me liberava, que eles estavam precisando que eu fosse para lá. Eu conhecia o presidente do São Caetano. E aí sim o Zunino me chamou de lado e falou: Júnior, tem uma proposta assim, 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 eu quero que você vá para lá porque eu acho que vai ser importante para você. Aqui eu não sei o que vai acontecer nas eleições e depois, enfim, falou qualquer coisa assim. Eu falei: mas, presidente, e o trabalho para o ano que vem e tudo? Ele falou: não, eu não posso te dar certeza, uma garantia, então o correto é você ir para lá. Foi assim. O próprio Zunino, então, que te O deu Zunino. essa... Eu acabei me desligando do Figueirense, assumi o São Caetano. O São Caetano já vinha de 8, 9 derrotas seguidas, estava praticamente rebaixado, e nós ainda conseguimos lá, em 5 jogos, 3 vitórias, acendeu mas aí perdemos para o Santos lá na Vila Belmiro, não teve mais jeito. Enfim, remonto a equipe e somos vice-campeões paulistas alguns meses depois. Então, aquilo para mim foi... Parece que o Zunino clareou a minha carreira, entendeu? Nesse sentido, porque ele me deu condições de... E o Avaí nessa época, como é que era, assim? Que Avaí tu encontrasse aqui em 2006? Não, já em comparação com aqueles anos 80, né? Um pouco diferente, né? Já com aquele centro de treinamento sendo desenhado, né? Já tendo uma condição física, pelo menos, de estrutura, de estrutura de trabalho. Antigamente, não. Nós treinávamos na ressacada, saíamos para uma praia no dia seguinte para trabalhos de areia, voltávamos para a ressacada, treinávamos em meio campo, no dia seguinte no outro meio campo. Era muito complicado, não era fácil. E aí, no retorno, já uma outra situação, já completamente diferente. E, para mim, depois do São Caetano, as coisas se abriram, né, com esse vice-campeonato paulista, a revelação de vários jogadores. São Caetano vendeu o time todo, menos o Luiz, que acabou vindo aí pro... O Douglas estava nesse time do São Caetano, né? O Douglas Meia, está na Avaí agora. Levei o Douglas. Aliás, a primeira contratação que eu pedi foi o Diabo Loiro do Avaí. Aliás, até hoje... O Ademir Sopa ou o Marquinhos? Não, o Marquinhos. Chegou o Ademir Sopa. O Ademir Sopa é o jogador que mais abriu o supercílio na história do mas é que ele Mundial. saltava bem, ele cabeceava bem. Antes do Toda Leonardo vez Silva, que eu me né? lembro do Ademir Sopa, ele tá com touca de natação. Toda vez. Léo Silva, Ademir do Atlético. Sopa foi para lá, o Marquinhos, foi o primeiro contato que eu fiz, foi o Marquinhos, e depois levei ele, alguns anos depois, para o Santos. Do Santos. O Marquinhos estava também no Havaí quando treinasse em 2006, né? Marquinhos estava. Ele chegou na Série B em 2006. Até ele não gosta que chama o Diabo Loiro, né? Ele fala: não, eu não sou o Diabo Loiro, eu sou o Gato Loiro. E aí começamos a montar aquele time, fui buscar um jogador em cada lugar, e assim tem uns fatos interessantes, né, na vida da gente, que o presidente de São Caetano falou assim: ô Dorival, vem cá, você pediu para mim contratar um cara que caiu com o São Raimundo. Era um centroavante, chamava Luiz Henrique. Depois veio Palmeiras. Eu falei: presidente,
o senhor que sabe. Se o senhor quiser confiar naquilo que eu estou falando, o senhor confia. Senão, o senhor contrata o jogador se o senhor quiser, porque senão a gente não vai chegar num acordo. Agora você quer um cara que é reserva do Santo André. Eu falei, eu gostaria de 2 que tem lá. Os 2 são reservas, não jogaram, mas eu gostaria de ter aqui. Um deles ele trouxe, porque estava fácil a negociação, o outro era o Rafinha do São Paulo. E eu queria também o Richarlison do São Paulo para completar o nosso time lá. O Rafinha estava no Cruzeiro, no Curitiba? Estava no Cruzeiro. Tá no Curitiba, ele não quis trazer, enfim. Aí fomos buscar o Paulo Sérgio aqui do Figueirense. Lateral direito. Jogou no Avaí também antes. O time todo foi vendido. Só ficou o Luiz lá, o goleiro. Somália foi vendido, Sopa foi vendido. Douglas foi... O Douglas também foi um fato interessante. A gente contratou o Douglas. Na quinta-feira ele foi lá, assinou o contrato, foi comprado. Ele e o Djair, que estavam no Criciúma. E no dia seguinte o Nairo me liga. Eu estava dando treino, ele me tirou do treino, me chamaram lá fora. Eu falei, puta, que pepino será o presidente me chamar, né? Ele falou, ô Júnior, me fala uma coisa, esse Douglas é bom mesmo? Eu falei, presidente, é muito bom jogador, pode ter certeza, é muito bom jogador. Por quê? Ele falou, não, é que tem uma proposta agora aqui na minha mão, ó, eles dão $1 milhão para o São Caetano e pagam o Criciúma lá do jeito que eles quiserem. Eu falei, presidente, vale mais. Agora, se o senhor quiser vender, é o problema. O senhor que resolve, mas vale mais. Vendeu ele por 5 milhões de euros. Depois aí do Campeonato Paulista, Depois do Campeonato Paulista. Então, assim, foram situações que, para mim, foram muito importantes. Dali, Cruzeiro, né? A gente também leva o Cruzeiro a Libertadores, sai no fim do ano, pega o Curitiba, chegamos em 6º no Brasileiro, ganhamos o Campeonato Paranaense. Então, minha carreira foi sendo construída assim, ano a ano, um campeonato, outro, enfim. É isso, deixa eu fazer um jabá aqui então, para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Cowork, o melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis, seja uma empresa ou profissional autônomo, o It's Cowork tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br ou ligue 33750040, que é esse espaço maravilhoso onde estamos hoje aqui. Agora, a Fernanda quer fazer uma pergunta aí para o convidado? Pode ser polêmica? Claro, não sei, só estou passando a bola aqui. Não, então acho que a gente pode falar então da história do Santos. Eu acho que após hoje tá em voga Neymar, né? E a questão de ele nem ter se reapresentado, é incrível como esse jogador, né, nosso jogador, né, que podia ter tanto sucesso, aí acaba sendo mais notícia pelo extracampo do que pelo dentro de campo. E isso não vem de agora. A gente acompanha o Neymar desde que ele tem 17 anos, 18. E é sempre envolvendo polêmicas com treinadores, com auxiliar, enfim. E a gente não pode deixar de passar, depois de que o Marquinhos teve aquela entrevista toda lá com o Bolívia, acabou revelando algumas coisas de bastidores da concorrência. Eu queria ouvir a opinião do Dorival, porque, querendo ou não, o que a gente tem de fora é Neymar agiu como uma criança, como um menino, dentro de campo, não aceitando uma ordem que veio do técnico, então. E depois a questão do clube, que pensou provavelmente no dinheiro que o Neymar renderia, né? Então é mais fácil, como até hoje, é mais fácil demitir o treinador do que o jogador. E, então, logo depois daquele jogo, acho que tinha um clássico contra o Corinthians, eles quiseram manter o Neymar e o Dorival não estava mais. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que está todo mundo aqui esperando. Não, assim, foi uma situação que todo mundo cresceu. Eu acho que, de um modo geral, profissionalmente. Desagradável? Bastante. O atrito, na realidade, não foi nem comigo, né? Começou com o Roberto Brum e com o Edu Dracena em seguida. Aí, sim, eu tive que entrar, porque ele estava discutindo com os 2 jogadores. Neymar, naquele momento, as coisas estavam acontecendo muito rápido na carreira, né? E queira ou não, eu acho que isso acontece com qualquer pessoa. Por mais experiência que tenha, as coisas acontecendo sem que você espere, ou talvez até esperando, você muda um pouco o teu comportamento. Eu já vinha falando isso com ele e com o pai dele a respeito da falta de alguns trabalhos, treinamentos, isso autorizados pela diretoria do Santos, o que é pior.
patrocínios que existiam e que ele tinha que cumprir alguns compromissos, o tiravam, às vezes, de um trabalho ou de outro. Então, quando o jogador não está totalmente focado na sua carreira, na sua vida profissional, é natural que acabe acontecendo problemas. E aquilo vinha tomando um corpo, estava ruim, estava difícil, mas contornável. A gente vinha conseguindo administrar até o momento daquela partida. E ele tinha perdido 4 pênaltis, né? Em sequência, inclusive um na decisão da Copa do Brasil. E eu já havia falado com ele, você vai ficar de fora, continua treinando, deixa passar um tempo, caso saia um pênalti, um companheiro vai, bate. Amanhã, na hora que as pessoas começarem a esquecer, você volta a bater sem problema. Agora, volta a treinar, melhora a tua cobrança, corrige o que você estava errando e pronto. E por ele ter discutido aquele dia com os dois, ele se viu na situação de, peraí, eu vou bater o pênalti, talvez tenha pensado isso. E quando ele pegou a bola, eu falei que ele não ia bater, quem ia bater era o outro. E aí sim ele começou a ter aquelas reações. Até foi o momento que ele encostou ali no banco, o Marquinhos, né, meio que apartou. Eu estava olhando para a batida do pênalti, para a bola, eu não vi o que aconteceu. Eu só vi que a torcida desceu toda assim, estava na arquibancada aqui atrás do banco de reservas do Santos, desceu todo de encontro a ele, xingando, falando um monte de coisa. E depois o professor que estava do meu lado falou que ele jogou água. Aí, sim, eu vi pelas imagens, né? Então, quando acabou o jogo, eu acabei saindo, ele saiu para o vestiário, foi o primeiro a entrar, eu saí atrás, acelerei e cheguei junto com ele praticamente. E talvez nessa situação, por isso que eu falo que é um aprendizado sempre, eu deveria ter ficado quieto naquele momento. Por quê? Porque quando acaba uma partida, você não tem que esboçar qualquer reação. Ah, você perdeu um gol, você furou o gol, você estava mal posicionado. Jamais isso. Eu jamais fazia esse tipo nunca fiz na minha vida. Eu abordo um profissional no dia seguinte, não no dia de uma partida, jamais. Até para se privar de emoções, de enfim. tudo, as tuas reações. E naquele instante, nesse sentido, eu me perdi. Certo ou errado, eu abordei, fiz uma abordagem e quando eu estava conversando com ele, entrou o meu auxiliar e acabou também falando algumas coisas e o Neymar estava com um copo na mão e acabou jogando Enfim, aí a situação ficou um pouco mais delicada. Mas o grande problema, o que aconteceu na realidade, é que a diretoria do Santos não entendia aquilo como um ato disciplinar. Ao contrário, eles queriam apenas dar uma multa para o atleta, coisa que não existe. Não é só uma multa, você está responsável por um grupo. Tem a pena disciplinar, mas tem a principal, a penalidade técnica, e isso cabe ao treinador e não à diretoria. Porque uma multa teórica, amanhã o cara vai lá e abona, ou ele pega o dinheiro e devolve a tal da multa. E a multa técnica, não. O jogador tem que saber que ele não pode ser mais importante do que a entidade. E é nesse sentido que eu pensava nessa condição, a diretoria achou que não seria conveniente, enfim. Então, a situação foi nesse sentido. A hora que acabou a partida, ele já tinha ido no meu vestiário, nós já tínhamos conversado, ele tinha se desculpado, só que eu falei para ele, falei, Ney, aceito tua desculpa, não tem problema nenhum. Você vai conversar com o pessoal, com os jogadores. Agora, eu não vou deixar de te penalizar, quero que você saiba por mim e não pelos outros. Falei isso naquele dia para ele. Então, nada do que eu fiz assim foi aleatoriamente. E a diretoria não entendeu dessa maneira. Então, até porque durante o jogo, depois do acontecido, ele começou, vamos dizer assim, meio que não estou nem aí para esse jogo, começou aquilo já era uma querer dar segunda lambreta reação. Já era uma segunda reação, então você até entende. É um menino ainda, era um menino ainda na época. Eu acho que é um fato normal. Aconteceria com qualquer um de nós. Sim. Qualquer um de nós. Nós não podemos falar assim, isso aí eu posso julgar porque não iria acontecer comigo. Não, iria acontecer sim. Com qualquer um. É natural que cada um com uma reação, cada um pensaria de uma maneira, mas fatalmente algo aconteceria com qualquer um de nós
quer fosse mais ou menos experiente. Mas talvez até essa falta de penalidade desde aquela época, talvez também tenha levado ele a ser o que é hoje. Isso Tanto daí que eles estão falando que o pai do Neymar Pelo que eu hoje entendi, botou então, uma... pelo que eu entendi, tu querias aplicar a penalidade técnica para que ele se corrigisse de Se fato. corrigisse. A diretoria não quis dessa forma Porque e aí... Talvez vocês pedisse não pra se sair. lembrem, mas já tinha tido um episódio anterior. No jogo com o mesmo Atlético Goianiense. Lá atrás, ele, Ganso, André e Madison chegaram atrasados na concentração. E eu cortei os 4 jogadores no dia seguinte. E aí, a imprensa direcionou as críticas para mim, porque diziam que eu estava prejudicando o clube. E, ao contrário, eu estava olhando o lado disciplinar. É por isso que eu te falo que vai muito do que a imprensa, da maneira como a imprensa queira conduzir a sua história. Como agora, diferente do que fizeram naquele momento, todos diziam que o Tite não deveria ter convocado o Neymar. E naquela ocasião, nesse episódio, todos eles achavam que eu deveria colocá-lo contra o Guarani. Então, por quê? Porque naquele momento, a aura que envolvia todo aquele processo era favorável ao Neymar. Nesse momento, essas mesmas pessoas que opinaram naquela vez estavam contra o Neymar, então dizendo que o Tite estava errado de convocá-lo para a Copa América. Para vocês verem que, às vezes, as colocações elas são direcionadas para os objetivos que vocês tenham. Vocês que eu falo, nós. Sim. Nós, de um modo geral. Então, nós, às vezes, condicionamos uma tomada de posição, de decisão, ou uma colocação nossa em relação àquilo que você objetive no caso. É, até hoje no jogo, desculpa. Não, é que é só para completar, que até hoje saiu que o pai do Neymar deu a desculpa lá, que ele não foi, porque o PSG sabia já, mas pelas questões de patrocínio, que ele tinha que fazer... compromisso do o Instituto compromisso. Neymar Júnior. Então, assim, desde aquela época até hoje, ele está dividindo a carreira em ser estrela e em ser jogador. No jogo Avaí-Santos, aqui, no final de 2010, foi o jogo que o Avaí conseguiu a permanência na Série A naquele ano. Tu não estava mais no Santos, né? Saísse em setembro, eu acho. Isso. Não estava. Não Estava estava. no Atlético Mineiro. Como é que era o Marquinhos naquele elenco do Santos? Tem chance de ele ter falado com o pessoal assim, vamos dar uma força para o Avaí lá? Porque o jogo foi assim, foi 2-0 pro Santos. Foi O Neymar 2-0? Não, tava 2-0 pro Santos. O Neymar perde um gol estranho e o Avaí vira o jogo para 3-2. Então o Marquinhos fez. Com certeza. Marquinhos deve O ter Neymar feito a perdeu um cabeça. gol, ele chegou na cara, Sim. era o Renan que foi pra seleção, lembra? O goleiro do Avaí, o Renan. Um magrinho. Sim, Com que o sim, Corinthians da contratou. base. Me lembro. Ele Corinthians chegou na tá bom. frente do Renan, assim, cara, faz o gol. Ele atrasou a bola pro Renan, tava 2-0 já. Aí o Avaí virou o jogo. Até hoje, esse jogo, confesso que eu... Marquinhos participou, com certeza. O Marquinhos estava na ressacada, no No camarote. camarote. Não, mas eu acho muito difícil isso. Isso aí raramente acontece. Olha, eu, em todos esses anos aí como profissional, e já participei de algumas situações. Eu pegaria muito mal com o elenco, O próprio né? Palmeiras jogando contra o Atlético Paranaense em 2014. Todo mundo achava o Atlético não vai se comportar, o Atlético não vai entrar em campo para brigar, para lutar, enfim. Quase tomamos 3 gols em 5 minutos de jogo, então é muito difícil isso aí, não existe. Pegaria muito Por mal. mais, né? por mais aproximação que o Marquinhos tenha com o Avaí e a vida dele foi totalmente ligada ao Avaí, dificilmente isso daí aconteceria. Essa zoeira à parte, mas como é que era treinar o Marquinhos? Como é que era ele no elenco lá do Santos? dia a Treinar o dia? quê? Ele não treina? O Marquinhos não treina. Como é que aprendeu a bater falta, então? Sem querer. Igual do Dante Antônio Acertava Lages. de vez em quando uma sem querer. Não, o Marquinhos sempre foi um cara assim, muito profissional. Ele tinha esse problema, né, com o joelho dele, ele sabia que ele precisava de algo mais. Já naquela época. De algo mais para poder se manter. E, agora tem uma historinha que eu posso contar para vocês. Até contei no DVD de despedida do Marquinhos. Ele foi expulso na decisão do Campeonato Paulista com 25 minutos do primeiro tempo. Ele sozinho. Ele deu uma entrada no jogador do Santo André. O Jaci estava até participando lá. E aí, no intervalo do jogo,
eu já saí, fui pro vestiário, entrei, fui um dos primeiros a entrar. A hora que eu entro, tá o diabo loiro assim, ajoelhado na frente da Santinha. Eu falei, ó, você pode rezar tudo que você sabe de oração, porque se acontecer alguma porcaria aqui hoje, a culpa vai ser tua. Não, chefe, eu sei, eu tô sabendo. Esse Por isso que eu tô fazendo... Foi no segundo jogo isso? Foi o segundo jogo. Foi no segundo jogo. Ele foi expulso com 25. Vocês perderam o jogo e foram campeões, né? Perdemos o jogo. 25 minutos do primeiro tempo. Esse é o jogo que o Ganso não quis sair de campo? É. Tu tinha dificuldade com essa juventude aí, né? Não, mas a situação do Ganso foi diferente. Uns 10, 15 minutos antes, ele saiu uma falta bem do lado do banco, ele abaixou e falou assim, ô Dorival, me tira que eu estou muito cansado. Eu falei, você não vai sair, você é o único cara que está segurando bola, Ganso. Você vai ficar aí. Passou, foi uma situação ali, foi expulso o Roberto Brum, deu um carrinho por trás, mais um expulso. Uhum. Nós jogamos sem 2 aquele dia. Aliás, teve mais expulsões. Do Santana também teve. Uma. Foi o Léo e o centroavante, o Nunes. Jogou no Avaí depois. Exatamente. 2012. E aí, foi expulso. Na hora eu pensei, vou tirar o Ganso. Ele tinha pedido para sair. Foi aí que ele falou, não, eu vou ficar. Porque também naqueles momentos ali ele tinha melhorado muito. Ele tinha pego umas bolas, tinha prendido bolas, tinha batido um escanteio curto. Enfim. Mas ele tinha falado anterior àquilo ali. E a minha sorte é que eu fiquei desconcertado, não vou mentir para vocês. Aí o Robinho estava atrás, né? Tinha acabado de sair também o Robinho. Ele falou assim, professor, tira o André, não está fazendo nada, tira ele. Aí eu tirei e botei mais um zagueiro. Porque foi um jogo muito difícil. Aliás, mas por outro lado, seria uma tremenda injustiça se o Santos não ganhasse aquele campeonato. Como estava preparado, com certeza, se não acontecesse aqueles problemas, para ganhar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, como acabou acontecendo. Só não ganhou o Sul-Americano porque perdeu para um grande clube, né? Tu lembras quem, né? Fomos desclassificados. Pelo Avaí. Ganhamos 3x1 lá. Ganhamos 3x1 lá, né? Exatamente. Gol do Vandinho por cobertura. Ninguém achou mal assim tomar gol do Vandinho sem cobertura, não? Acontece. Né? É futebol, né? Futebol. Não, mas foi o Avaí naquele foi jogo. interessante o jogo. Jogou demais. O Avaí jogou muito aquele dia. 3x1. Eu estava em Brasília vendo esse jogo na casa de um amigo. O Avaí lá. jogou muito. Muito, Avaí. Até porque o Santos defendia, né, o título. Defendia o título. Tinha saído Brasil, né? de uma Copa do Brasil, acabado de ganhar a Copa do Brasil. E com jogos assim históricos, né? Foi a equipe até hoje que mais gols fez na Copa do Brasil. Muito bem. A equipe que fez a melhor Fez campanha. 10 no Naviraense, foi a primeira ou Fizemos segunda 10, rodada? fizemos 9, 8, fizemos 6, 7. Vários resultados assim. Podem pesquisar que é a equipe que mais gols fez em uma edição de Copa do Brasil e dificilmente vai ser ultrapassada. É muito difícil mesmo, hoje em dia. Mas isso, 1h17 de programa, já alugamos aí muito até essas altas horas. Enfim, chegando ao final, eu queria agradecer imensamente ao Dorival aí por ter aceitado o convite aqui do Troféu Debate, a gente sabe da agenda aí. Para finalizar, o que tu andas fazendo, né? Tem muitos contatos aí para voltar ao futebol, tem alguma novidade que tu pode adiantar aí pra gente? Fiscal da natureza, por enquanto. Nesse período aí. Estou pensando já... Ajudando pessoas a atravessar a a rua. rua. Pois é. Isso aí, Viralizou. Isso daí é brincadeira, isso daí é uma obrigação nossa. Claro. Estou vendo se arrumo um trabalho no Kretzer, Futebol Society, porque tá na hora já de voltar a trabalhar. Está complicada a situação. Mas tem recebido proposta? Como é que tu tem Não. reagido? Eu tive propostas assim que eu tentei segurar um pouquinho para ver se davam certo, né? Foram 3 propostas para fora, nenhuma se concretizou. É engraçado que comigo as coisas acontecem assim. Quando você está empregado, chegam com propostas assim e põem na tua frente. Quando não estou empregado, as propostas são assim aleatórias. Olha, tem isso, tem aquilo, está acontecendo, está quase perto, está bem Vamos próximo, mas o papel mesmo nunca aconteceu. Mas Então, espera 2 rodadas do Brasileiro, já vai acontecer. mas sabe, Fernanda, eu tô contente porque, independente de estar de fora agora, e não tem esse problema não, eu estou contente porque já aconteceram algumas rodadas do Brasileiro e ninguém tomou nenhuma posição, o que é muito importante isso aí. Eu acho que
é um primeiro sinal, mínimo, pequeno, mas um pequeno sinal de que as coisas possam estar melhorando para os treinadores. Porque é um absurdo o que está acontecendo. Essa ciranda tem que acabar. As pessoas têm que parar de acharem que o treinador é responsável por tudo que acontece de errado dentro de um clube de futebol. Até porque nós também não somos os principais responsáveis quando as coisas dão muito certo ou certo. Nós temos que saber dividir tudo isso. Não existe trabalho no futebol e em qualquer outra situação em que você não tenha tempo para que você possa implantar, você possa desenvolver, corrigir para depois alcançar resultados. Não existe isso. Se você tem um pequeno estabelecimento, pequeno que seja, que você precise contratar um funcionário, às vezes você não vai acertar na primeira, na segunda, na terceira e nem na quarta contratação. Você não vai acertar a empresa que vai abastecer o teu produto, às vezes nem na décima opção. Isso demanda tempo, trabalho, desenvolvimento. E o futebol é o único lugar, tanto é que tem uma declaração hoje, né? Hoje olha só, o quanto é ruim isso tudo para nós. Uma declaração de um treinador português. Olha só isso. O Jorge Jesus está provavelmente na pior liga do mundo. A tarefa de um treinador no Brasil é muito difícil. Jesualdo Ferreira. Ele fala isso com base. Não é que nós temos a pior liga do mundo. Quer dizer, a pior liga do mundo para que se trabalhe futebol. E é onde esse rapaz está se enfiando hoje. É uma realidade. E o mundo nos vê dessa forma. Por isso que falta o respeito à figura do treinador no país. Assim como falta respeito à figura do professor no país, o que é pior ainda. Mas falta muito respeito à figura do treinador. Eu tinha visto uma estatística até antes da Copa América, que esse era o ano, agora desde 2012, eu acho que tinha menos trocas de treinadores na Série A. O Genin tinha acabado de sair do Avaí, então era alguém de São Paulo que trouxe essa estatística. Tinha saído o Geninho, acho que eram três mudanças só. O Abel, o Geninho... E tem mais um. Aí depois caiu o Cabo. O Cabo seria o quarto. Marcelo Cabo. Mas quem foi o outro que saiu? Agora eu não estou lembrando. O Valentino Vasco, óbvio. Agora tá no Avaí. Valentim. Eram, acho que essas 3 mudanças, agora o Cabo, o quarto. Então, ano passado eram 9, eu acho, nas mesmas rodadas. Mas eu acho que após tem aí nessa Copa conta América, a questão de ter a parada para a Copa América. Eu também acho. Meio que foi um ponto ali, vamos segurar até ali, seguramos até ali. Um divisor, né? Mas caiu só o Cabo também na Copa América, eu acho. Aliás, caiu na Copa América, é engraçado. Ele caiu um amistoso contra o Sport. Mas isso daí é lamentável, porque vocês podem pegar um livro aí do Guardiola e vocês vão ver que não existe um trabalho. No primeiro ano você implanta o teu conceito de trabalho. No segundo ano você desenvolve esse conceito e de repente alcance até algum resultado. No terceiro ano, com certeza, você vai conseguir alcançar. Sim. Ou muito próximo daquilo que você deseja. O que falta para um clube, então, bancar isso, Dorival? Chegar e matar no peito, olha, o meu treinador é o Dorival por 3 anos de contrato e que vai ser cumprido isso independente do que ele fizer. O principal é gestão. Modelo de gestão dos clubes. 200 conselheiros. Imagina 10 pessoas na tua cabeça falando diariamente. O que aconteceria em algum momento? Você perde a tua convicção. Você acha que você não está fazendo corretamente. A pessoa que você tenha contratado não é o ideal. Além do que, você é passional. Você, antes de tudo, é um torcedor. Por isso que a gestão ela tem que ser profissional. A diretoria quer mandar o treinador embora? Quer? Então faz o seguinte, a rescisão do treinador é não sei quanto lá. Me dá aqui 1/3, me dá aqui 1/3, me dá aqui, me dá aqui. Teria que ser assim. Agora, os clubes são penalizados. No fim, a conta fica, claro, porque um dia vai ser paga. Essa é a grande verdade. Se não houver uma mudança comportamental de todos os segmentos que envolvem futebol, inclusive do torcedor, crônica de um modo geral, torcida, diretorias, treinadores e jogadores, futebol não vai ser desenvolvido no Brasil. Nós vamos continuar levando o futebol na barriga, como nós estamos fazendo há anos e anos. Só que agora nós estamos pagando um preço muito alto. E continuam dizendo que é só o treinador o culpado por tudo isso. O mal do futebol brasileiro são as pessoas que estão em volta.
e que não querem o crescimento do futebol. Porque, mais do que ninguém, o treinador de futebol quer que a sua equipe consiga resultados. E, de uma maneira ou de outra, o treinador se preparou para uma situação como essa. Só que é impossível você desenvolver um trabalho ou pensar em trabalho no nosso país. A gente brinca que treinador de futebol não consegue gerar... que quem faz trabalho, as pessoas brincam e falam que quem faz trabalho é pai de santo, porque treinador tem que fazer resultado. Essa é a grande verdade no país. O brasileiro, de um modo geral, e aí não só no futebol, isso se reflete na política como um todo, né? O brasileiro está sempre esperando um herói, está sempre esperando alguém que, sem esforço algum, vá magicamente transformar aquilo em ouro, né? E no futebol não poderia ser diferente, muitas vezes fica na conta do treinador. Eu acho que é até mais pernicioso, inclusive, quando surge um método, alguma coisa nova, e que isso acaba se voltando contra ele. Sabe? Eu acho que o Valentim hoje está aqui no Avaí, ele está apresentando um trabalho diferenciado, usa drone para filmar o treino e tal, mas tenho certeza que se o resultado não vir, tá aí, ó. Acaba não adiantando. Para que usar o drone? Por mais qualidades que funciona. tenha o profissional, e o Valentim é um cara muito preparado, como o Geninho tinha seu método de ganhar e levou o Avaí a vitórias. Quem sabe o Geninho não poderia encontrar um caminho, né? Chega o Alberto, muito preparado, e com certeza vai encontrar uma situação, uma boa situação. Mas tudo isso vai acontecer com o tempo. Enquanto as pessoas não amadurecerem esse conceito, mudarem essa maneira de pensar, não tem como. Não tem como. Você não desperta no passe de mágicas. E o futebol tem que ser muito bem pensado, muito bem trabalhado, para que futuramente você encontre resultados. Eu cito muito o trabalho que era realizado no Figueirense, que muitas pessoas falavam muito mal. Aquela diretoria do Paulo Prisco, que alicerçou o clube, preparou o clube para uma situação futura. E quando era para poder vivenciar tudo isso, jogaram por terra. Então, assim, são momentos importantes. E seria muito importante que o Avaí conseguisse uma permanência em sequência na Série A. Está na hora de nós mudarmos essa concepção desse sobe e desce. Não é saudável para ninguém. O que nós queremos é o fortalecimento do futebol catarinense, com todas as equipes possíveis aqui em cima, como nós já tivemos aí anos atrás. Quatro, né? E uma quinta na Série B. Só o Criciúma na Série B. Poxa, isso daí é um ganho. Agora, vamos trabalhar para que isso aconteça. E estarmos mais ao lado do clube. As pessoas querem que os clubes que estejam brigando numa faixa intermediária sejam as equipes finalistas de competições. Não é assim. Você tem que galgar degrau a degrau até você alcançar, né, uma sustentação e poder amanhã sim ter uma equipe competitiva em condições de poder finalizar uma competição, quem sabe brigando pelas melhores colocações. Sem trabalho não existe. Entender que aquilo é sucesso também, né? Também. Eu acho que e muitas vezes o trabalho é bem feito, está tudo organizado, o clube está saneado, consegue pagar os salários, mas termina em 5º lugar na Série B. Foi um desastre. E às vezes a gente já viu no futebol o clube chegar aos trancos e barrancos sem nenhuma condição, termina em 4º lugar, sobe, aquele trabalho foi um sucesso. Então, eu acho que também tem... Só um time vai ser campeão, Exatamente. Não dá para a gente cobrar. É porque o nosso país é mal acostumado. Nós temos que aprender a valorizar um pouco mais o trabalho e não apenas o resultado. Um só vai ganhar. Só que para que ganhe, olha, tem que caminhar muito. O Flamengo está fazendo tudo certo, gente. E está procurando esse título há quanto tempo? E está fazendo muito certo. Eu não tenho dúvidas em afirmar, o dia que o Flamengo alcançar um campeonato, vem uma sequência de campeonatos, como o Palmeiras. Eu falei isso na mesa do Paulo Nobre em 2014, o time quase caindo, quase sendo rebaixado. Eu falei, Paulo, tudo que vocês estão fazendo aqui, pode esperar, não vai demorar, vai acontecer coisas boas ao Palmeiras. Por quê? Porque estavam fazendo certo. Então, quando você faz as coisas certas, você pode até dar uma volta. Demora um pouco, mas chega. Muito. E quando chega com mais prazer ainda. Então é isso. Passamos aí, dá 1h20. Obrigado ao Dorival mais uma vez pela gentileza, né? A gente fica muito feliz, a casa é tua. Muito sucesso aí nos teus próximos passos. Esperamos te ver empregado aí de volta ao futebol
o mais rápido possível. Felipe, obrigado aí. Quer dar um encerramento? O que tens de bom para trazer para a gente? Pô, uma satisfação inenarrável, né? Eu participar do programa hoje, ter o Dorival aqui, poder conversar um pouco sobre futebol, relembrar a história do Avaí, de outros clubes, rir um pouco também, né? Futebol... Falar mal do Marquinhos, né? Não, falar mal do co-irmão, o cara que o Dorival não vai falar, a gente pode falar, né? Tirar uma casquinha. Mas, pô, muito bacana. Né? Obrigado mais uma vez por aceitar o convite, pela presença. Obrigado aí também quem acompanhou a gente. E agora talvez eu sinta saudade da Copa América agora, né? Agora volta a Série A e o Avaí joga sábado, né, com Fortaleza, volta todo aquele sofrimento de novo, né? Não temos nosso tradicional palpite para o jogo. Eu vou palpitar um 2-1 para nós aí. O Valentim começar com o pé direito. Pé direito. É isso aí. Fernanda, obrigado mais uma vez. Tua saudação final aí pra gente. Obrigada, Dorival. Um prazer estar conversando contigo aí, ouvindo as histórias. E é o que eu sempre falo, né? O futebol, ele é feito hoje, mais do que nunca, é feito fora das 4 linhas. Não é apenas os 11 em campo que vão trazer resultado. É planejamento, é gestão, é aquilo que a gente vem batendo na tecla. E muitas vezes a gente até é criticado por não torcer, por ser contra o clube. E, na verdade, a gente está só abrindo os olhos que precisa dar um passo a mais. E isso falando em Avaí especificamente. Claro que se estende a todos os clubes aí brasileiros, mas no nosso caso do Avaí é preciso ter uma visão um pouco mais gestora da questão, não só paixão. E isso reflete os resultados em campo, obviamente, né? Então, isso vai lá desde contratação, desde trabalho de técnico e a permanência na Série A. Mas, pelo visto, o Avaí tá nessa gangorra de sempre, mas cai, sobe no ano seguinte, e isso é prejudicial para todo mundo, e a gente vê exemplos de times que se mantêm na Série A e não precisa se manter para ser campeão. Mas, por enquanto, o Avaí precisa se manter. Sendo 16º já está ótimo. Então, assim, a gente vai agora ver o trabalho do Valentim na prática. Esperamos que dê resultado aí. São 9 rodadas, claro que parece que o Avaí deixou para trás, mas ainda há esperança, né? Então, vamos ver o que vai ser aí desse campeonato. E, mais uma vez, obrigada, Dorival. O pulso ainda pulsa. A pontuação não zerou, né? Só para dar um exemplo, né? O Goiás virou a competição em 2003 na última colocação do Campeonato Brasileiro. E a primeira partida que o Goiás ganhou, olha só, foi aqui dentro do Scarpelli, um jogo, inclusive, contra o Figueirense, que depois o Figueirense ganhou na última partida lá do Goiás. E o Goiás, naquele ano, chegou, se não me falha a memória... Foi em terceiro, com o Geninho, né? Não. Esse é o Cuca, com 2003. Cuca. Acho que foi com nono, Cuca. por aí. Não, chegou muito bem no Campeonato Brasileiro. Acho que, não me lembro bem, mas acho que numa das 6 primeiras colocações aí, se eu não estou errado. Então, isso pode acontecer. Alberto é um grande treinador. Trabalhei com o Alberto lá no Palmeiras, é um grande treinador, promissor e com uma visão muito legal de futebol. Eu acho que ele tem tudo aí para ajudar o Avaí e dar sequência a esse ótimo trabalho que o Geninho deixou ao longo desse período. É isso então. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente até essas horas da noite. Daqui a pouco o programa já vai estar disponível em podcast aí nas principais plataformas. Obrigado a todo mundo. Até segunda-feira da semana que vem, aí já repercutindo sim a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Valeu, galera. Obrigado e até mais. Acho que com essa derrota, se ele ganha da gente, vê aonde ele iria.